Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Pode-se comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento, e o corpo está enfermo, a vida se extingue. Por que uma lesão no coração causa a morte mais depressa do que as de outros órgãos? O coração é máquina de vida, não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. O que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa donde saiu. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o assimilam e absorvem para novamente o restituírem a essa fonte, quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos, ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida, e o ser morre. Os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja, por uma causa qualquer, esta harmonia, o funcionamento dos órgãos cessa, como o movimento da máquina cujas peças principais se desarranjem. É o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso, ou que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a funcionar. Num aparelho elétrico temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Pode-se dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa a vida. Os corpos orgânicos são uma espécie de aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina a vida. Ao cessar essa atividade, cessa a vida. A quantidade de fluido vital não é absoluta, varia segundo a espécie, e não é constante em cada indivíduo, sequer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, vida é mais ativa, mais tenaz, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota, pode se tornar insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela assimilação e absorção, e das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo para outro. Aquele que o tiver em maior porção pode doá-lo a um que o tenha de menos, e em certos casos prolongar a vida prestes a se extinguir. Se gostaram do vídeo e quiserem se inscrever, eu agradeço. Queiram dar um gostei, comentar e compartilhar com seus amigos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.